Oi pessoal, sou eu aqui de novo com mais duas receitas. Nas duas a gente vai usar 1 litro de leite, vinagre e um pouquinho só de sal, só uma pitadinha. O sal a gente só vai usar na primeira receita, que é a receita do queijo. A gente não vai usar na receita do plástico. A gente primeiro vai começar com a receita do queijo, que é bem rapidinha de se fazer. Vamos lá! Vocês vão precisar de uma panela e colocar meio litro do leite dentro dessa panela. A gente vai usar meio litro na receita do queijo e meio litro na receita do plástico. Então, vocês coloquem metade do leite nessa panela e depois a gente vai levar ao fogo. Bom, já deixei a panela um tempinho no fogo e o ponto é quando você colocar a mão sobre a panela e vocês sentirem o vapor quente. Não pode deixar o leite ferver. Chegou nesse ponto, a gente vai começar a acrescentar o vinagre. Aqui, 3 colheres de vinagre foram suficientes, mas pode variar, dependendo da marca do leite e do tipo de vinagre. Então, eu recomendo vocês a colocarem 1 colher por vez e mexerem o leite. Assim, vocês vão conseguir chegar no ponto e não colocar nem muito nem pouco vinagre. É importante sempre mexer quando acrescentar o vinagre, para que ele fique bem misturado com o leite e a gente consiga chegar no ponto que a gente deseja. Aqui a gente já chegou no ponto que a gente quer, que é o soro do leite separado dessa parte sólida que vai ficar uns granuladinhos. Quando a gente chegar nesse ponto, a gente pode adicionar o sal. O sal é a gosto, então cada um bota a quantidade que quiser. Eu botei só um pouquinho e pra mim ficou muito bom, mas vocês podem colocar um pouco mais. Depois de acrescentar o sal, vocês vão mexer mais um pouquinho para poder misturar. Agora é só deixar descansando para poder esfriar. A gente precisa que esfrie porque vamos coar usando as nossas mãos com um pano de prato. Então, se estiver quente, a gente pode acabar se queimando. Depois de ter deixado descansando por um tempo, vocês vão perceber um processo de separação chamado decantação. A decantação é um processo de separação de misturas. Pode ser do tipo líquido e líquido, por exemplo, quando a gente consegue separar a água do óleo, e líquido e sólido, como é o nosso exemplo aqui. Essa separação se baseia na diferença de densidade de seus componentes e também no fato de serem insolúveis um ao outro. Mas antes, não estava separado assim. Então, por que a gente conseguiu fazer essa separação? O que aconteceu é que a gente coalhou o nosso leite. Mas como assim? Bem, no leite, a gente tem uma proteína conhecida como caseína. Essa substância é caracterizada por ter baixa solubilidade em um meio ácido. Então, quando a gente acrescenta o vinagre, o leite acaba se tornando ácido, fazendo com que a caseína se separe. E isso dá o resultado que a gente está vendo. A parte sólida é a caseína. Na verdade, não é só a caseína, tem sais e gorduras ali misturadas, já que a gente está fazendo um processo caseiro, então não vai ter essa separação completa. E a parte líquida, a gente tem o soro do leite. Agora que eu já expliquei para vocês o que aconteceu, vamos continuar com a nossa receita. Após deixar descansando e a mistura estar fresca, a gente vai coar. A gente vai usar um pano de prato para coar, um pano de prato limpo. A gente não vai usar peneira porque os furos são muito grandes para o que a gente está querendo coar. Então, vocês vão fazer desse jeitinho aí do vídeo. O ponto do nosso queijo depende do quanto a gente vai apertar aqui o nosso pano para retirar a água. Então, quanto mais você apertar, mais sequinho vai ficar o queijo. E se você deixar ele ainda meio pastosinho, ele vai ficar parecido com a cremosidade de um requeijão. Então, depende de vocês. O meu ficou num ponto mais cremoso. Depois disso, eu passei todo o meu queijo para um potinho. Depois de colocar no potinho, vocês podem temperar o queijo de vocês da maneira que vocês quiserem. Pode colocar ervas, orégano, azeite, um pouquinho mais de sal. O meu, eu só deixei com o sal que a gente colocou quando ainda estava na panela. Mas aí, fica a critério de vocês. Depois disso, é só levar à geladeira e esperar por volta de umas 6 horas para o seu queijo ficar um pouco mais durinho.
Esse aqui é o meu depois de algumas horas na geladeira. Ficou bem parecido com o requeijão, como vocês podem ver. E também ficou uma delícia. Bem, agora vamos à nossa segunda receita, que é extremamente similar a essa primeira. Vamos lá. Agora, a gente vai fazer um plástico a partir do leite. A gente vai usar os outros meio litros que sobraram do leite e também vamos usar o vinagre. Agora a gente não usa sal, não precisa temperar. Então vamos. Meio litro de leite no fogo, não deixa ferver, deixa no mesmo ponto que a gente fez o do leite. Adiciona o vinagre até chegar naquele ponto em que a caseína se separou do soro do leite. Chegou nesse ponto, a gente vai deixar esfriar também e depois vamos coar igual a gente fez com esse primeiro. Só que agora coando, a gente vai ter que coar ainda mais, a gente tem que deixar bem mais sequinho. Depois que vocês apertarem bem e tirarem bastante do soro do leite, é hora de tirar a nossa mistura dali e colocar no papel toalha para que ele absorva um pouco mais da água. Vocês vão usar essa massa que se formou para moldar no que vocês quiserem. Pode usar uma forminha, pode moldar com as mãos, fica a critério de vocês. Use a criatividade. Eu usei uma forminha de chocolate para moldar os meus e esse daqui é o resultado. Não ficou muito bonito, vou ser muito sincera, mas eu queria mostrar para vocês como fica. Vocês vão ver que ficou agora bem durinho. Eu vou bater aqui na mesa e vocês vão ver que faz até um barulho. Demorou uns 2 dias no sol para poder secar e é importante vocês saberem que se vocês fizerem um dia chovendo, provavelmente não vai secar e vai demorar muito tempo ou talvez dê fungo. O primeiro que eu fiz fungou, então teve que ir pro lixo. Essa daqui foi a segunda vez que eu fiz, que eu aproveitei que tava bem sol. Mas mesmo estando sol, demorou mais ou menos 2 dias pra secar e ainda não tá tão durinho quanto deveria estar. Mas enfim, isso daqui se chama galalite. A galalite era muito utilizada antigamente como um plástico natural, quando ainda não se utilizava tanto os derivados de petróleo. Por que a galalite se parece tanto com o plástico? Bem, a galalite se parece com o plástico graças à caseína. A caseína que a gente já comentou no início do vídeo e é que fez o queijo. A caseína, sendo uma proteína, ela também é um polímero. Polímeros são macromoléculas. O plástico também se encaixa nessa classificação. Por isso, ambos possuem propriedades tão parecidas. Bem, então é assim que ficou a minha galalite, que não ficou nada legal, mas eu espero que a de vocês fique bem bonita. Vocês podem inventar, acrescentar tinta na massa, enfim, usem a imaginação de vocês e eu quero ver como é que vai ficar. Até a próxima!